Oi, gente, eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Zenobio Maia, sou estagiário docente da disciplina de Marketing, Serviços e Varejo, juntamente com a colega Rafaela Araújo, né, que é a disciplina ministrada pela professora Stephanie. Eu sou formado em administração e atualmente eu faço mestrado no Programa de Gestão Pública e Cooperação Internacional da UFPB, o PGPCI, e desde já eu espero que essa disciplina seja uma disciplina bastante proveitosa, né, e de bastante aprendizado. Hoje, na aula 3 eu irei abordar um pouquinho sobre o comportamento do consumidor de serviços, né, e a gente sabe que entender como esse consumidor se comporta, né, é uma atividade, né, que está aí alocada no coração do marketing, né? Então, é um marketing que busca compreender, né, esse comportamento dos consumidor e, em específico, dos consumidor de serviços, né? Para isso, né, o consumo de serviços, de uma forma geral, ele é desenvolvido através de processos complexos que podem, que podem ser divididos em três fases principais, né? Como a pré-compra, que vai compreender aí nessa fase a conscientização da necessidade, a busca por informações sobre o serviço, as avaliações de soluções ou alternativas para o serviço, para assim então é, o consumidor tomar a decisão e realizar a compra do serviço, né? E para isso, para entender essa fase da pré-compra, é importante, né, compreender alguns conceitos que estão dentro dessa fase, né, a respeito do despertar da necessidade. Bom, a necessidade geralmente é uma necessidade básica de uma pessoa ou de uma empresa e surge a partir do desequilíbrio de uma situação real e uma situação desejada, né? E aí o consumidor impulsionado a buscar solucionar aquela necessidade, aquele problema, né? Vai em busca de alternativas para aí estar solucionando o problema, solucionando, né, essa necessidade. E essa necessidade ela pode surgir, ela pode ser desencadeada a partir, né, de três perspectivas, né, através do pensamento inconsciente, né, que é justamente a questão de identidade, de aspirações pessoais, né, como o caso do casal apresentado no capítulo 2 do livro de Lovelock, né, que é o capítulo referência para esta aula, e também, né, o outro aspecto que pode influenciar esse despertar dessa necessidade são sensações físicas, né? Por exemplo, quando a gente está com fome e vai a uma praça de alimentação, né? Consumir ali um serviço de alimentação. Isso daí é, está relacionado com as sensações físicas, né? E o outro fator, né, que pode aí influenciar no despertar dessa necessidade são fontes externas. A exemplo de quando nós vemos, né, um anúncio de um serviço no jornal, na TV, na revista, uma propaganda, né, num som e assim sucessivamente, né? E aí, como eu falei, né, quando essa necessidade ela é conhecida, né, as pessoas elas são motivadas a tomar uma ação para atendê-la, né? E aí, o consumidor geralmente, né, busca aí solucionar, né, essas necessidades. A gente sabe que o setor de serviços ele cresceu e se diversificou significativamente, né, trazendo aí serviços antes nunca vistos, né, como a questão do serviço de paraquedas, né, o próprio o ciclismo de montanhas, né, a questão também do esporte na água, né, e assim por diante. O próprio marido de aluguel, né, citado no capítulo, né, é consumido bastante aí por diversas pessoas que não têm tempo, né, tendo em vista que a maioria trabalha fora e aí precisa de um conserto, né, de um carpinteiro, de um marceneiro, e aí contrata, né, esse marido de aluguel. E
também, né, a partir disso, o consumidor ele busca, né, informações, né? Ele busca alternativas para estar ali alimentando, né, e buscando também, né, solucionar aquele problema. E para isso, né, o consumidor ele vai eh, avaliar as alternativas, né, para ver qual se encaixa melhor no bolso e também a que corresponde ao serviço que ele deseja, né? Por exemplo, se ele vai sair para assistir um filme no cinema ou assistir um DVD em casa mesmo ou escolher um filme da TV a cabo, né? E quando surgem essas diversas alternativas, né, a gente chama de conjunto evocado, né, que também é conhecido como conjunto considerado, né, que é um conjunto de produtos ou de marcas que um cliente ele leva em consideração, né, no processo decisório. Então fica ali atrelado na mente do cliente, né, aquela marca, aquele eh, produto, aquele serviço, né, que quando você pensa, você já associa, né, a esse conjunto evocado. E aí, em relação às avaliações de alternativas, né, em relação aos atributos do serviço, quando os clientes eles necessitam comprar, eles geralmente fazem comparações, né? E pode ter ali compreendido um valor percebido diferente para cada cliente, né? E a gente sabe que muitos dos serviços eles são difíceis de ser avaliados antes da compra, né? A facilidade, a divulgação da avaliação de um produto antes da aquisição decorre aí desses atributos mencionados, né, que é o atributo de busca, os atributos de experiência e os atributos de credibilidade. Os atributos de busca são atributos tangíveis, né? Eles permitem o que o cliente avalie antes de consumir o produto ou serviço, antes de efetuar a compra, né? Como estilo, cor, textura, sabor, som, né? E são alguns aspectos que potencializam aí os consumidores experimentarem, né, e testarem antes da aquisição. Eles ajudam o consumidor a entender e avaliar ali o que o consumidor receberá em troca, né? Já os atributos de experiência são aqueles atributos que não podem ser avaliados antes da compra, porque são atributos que você só vai, né, adquirir, você só vai conseguir medir mediante a experiência, né, mediante o consumo do serviço, né? No exemplo de um restaurante ou de um hotel, você não vai saber se você gosta da comida, você não vai saber é, como é a academia do hotel, né? E você também não vai poder frequentar antes da matrícula. Então, esse atributo experiência está voltado para a experiência do consumo em si, né? Você não tem como avaliar antes, só a partir do momento que você vive a experiência, né? Já os atributos de credibilidade, né? São atributos que estão voltados assim para uma maior dificuldade de avaliação por parte dos clientes, né? Como confiança, mesmo após a compra ou o consumo, né? Nesse caso, o cliente ele vai ser forçado a acreditar nas palavras, acreditar no que foi firmado, né? Pelo fornecedor do serviço, né? E aí, muitas coisas, né, você não tem como saber, né? Inclusive, alguns serviços você vai passar antes para poder descobrir se foi bem feito, né? Como, por exemplo, uma cirurgia feita no dentista, né? Um serviço aí de, por exemplo, de de um restaurante, né, em relação aos ingredientes ali daquela comida, condições de higiene, por exemplo, também, e etc. Né? Então, assim, são atributos bastante difíceis, né, de estar aí avaliando, que são os atributos de credibilidade. E aí a gente sabe, né, que quanto mais difícil de avaliar se o serviço vai ser
bom, se o serviço vai corresponder às suas expectativas, vai atender às suas necessidades, né, maior o risco percebido. E aí, ao avaliar serviços concorrentes, né, os consumidores eles vão tentar avaliar o desempenho de cada serviço, né, com base em atributos que são importantes para eles, claro, porque isso aí varia muito de consumidor para consumidor, né? É, e a gente sabe que quanto maior, né, a questão de dificuldade de avaliar esses atributos, maior também é o risco percebido, né? E aí, nesse capítulo 2, né, há algumas formas de tentar minimizar esse risco percebido, né? É, e assim, quanto maior o risco percebido, né, mas, né, os consumidores podem achar que vão se decepcionar, né, com aquele serviço, e no caso de muitos serviços não tem como devolver, não tem como substituir, né, infelizmente. E aí, é, em relação ao risco percebido, né, como que a gente pode estar lidando com esse risco percebido? O que que a gente precisa fazer, né, para entender ou ter um serviço de qualidade, um serviço, né, realmente que satisfaça as nossas necessidades? E aí, né, foram elencadas aí algumas ações, né, de como lidar com o risco percebido, né? Como, por exemplo, antes de fazer a realização da compra, né, do serviço, procurar informações de fontes pessoais respeitadas, né? Ouvir famílias, parentes, colegas, né? Outra forma também seria usar a web para comparar ofertas de serviço e buscar avaliações e classificações independentes, né? Confiar em uma empresa que tenha boa reputação, isso é essencial, né? Então é bom você pesquisar antes, né? Como aquela empresa atua em relação ao serviço que você, né, pretende adquirir, né, que pode ser de boca a boca, pode ser também pela associação do preço elevado e da qualidade, né, da referência ali daquela empresa naquele serviço. É bom também procurar garantias financeiras e materiais, né? E essas garantias ela devem ser voltadas para reduzir o custo percebido do serviço. É importante também visitar garantias financeiras, né? Visitar garantias financeiras e, perdão, gente, visitar instalações de serviço ou experimentar aspectos do serviço antes de comprá-lo, né? Examinar indícios tangíveis, evidências físicas, né? Como as evidências do ambiente em si que o serviço é realizado, né? Como o ambiente se o ambiente presta o serviço, ou também, né? Uma forma de estar aí lidando com o risco percebido é buscar prêmios conquistados pela aquela empresa, né? Que vai fornecer o serviço. Eu trabalho, né, falando agora de modo bem particular, eu trabalho com serviços de decoração, né? Então eu ofereço, né, esse serviço para a sociedade. E aí eu lido com sonhos, né, de várias pessoas, crianças, né, adolescentes, adultos. E eh, pensando assim nessa questão do risco percebido, porque assim, quando uma pessoa contrata o meu serviço, né, eu faço o orçamento, mando para a pessoa diz como quer, só que a pessoa não tem como avaliar o serviço, não tem como, digamos assim, deduzir como vai ficar, né? Então, assim, tem que acreditar bastante na minha mensagem, né, nas minhas palavras, né, e no meu serviço, sobretudo. Mas assim, uma forma de diminuir esse risco, né, eu acho que sim, seria convidar, né, o cliente, que é o que eu faço muitas vezes, convidar o cliente a vir conhecer as peças, né, que vai ser utilizado naquela decoração, né, naquele aniversário, naquele batizado, para que assim, né, haja aí uma menor insatisfação, já que o cliente vai estar vendo ali, né, uma projeção do que será realizado no dia da decoração. Então, assim, é muito importante, né, a gente entender, né, quais os riscos aquele serviço oferece e fazer uma busca,
né? Antes de estar comprando, de estar adquirindo aquele serviço. E aí também é importante mencionar, né, a geração de expectativas, né? Porque nós sabemos que o consumidor, eles têm níveis, né? Os clientes, eles têm níveis de serviços, né? Que estão voltados aí para a tomada de decisão, né? O serviço desejado, né? O tipo de serviço em que os clientes esperam receber o serviço desejado, né? Digamos que é um nível assim ideal, um nível ideal, né, para que aquele serviço seja entregue. É uma combinação do que os clientes acreditam e o que deve ser entregue, né? E é influenciada aí por promessas, né, explícitas, implícitas, feitas pelos fornecedores, também pelos comentários de boca a boca e experiências anteriores. É também denominado de serviço adequado, né? Digamos que é o que você precisa ali atingir a expectativa, o patamar que você precisa, né, entregar em relação ao serviço, né? O nível de serviço previsto, né, quando os clientes eles esperam receber o que é conhecido como serviço previsto, né? O que vai ser afetado, né, por promessas de fornecedores. E no caso do serviço adequado, é o nível mínimo do serviço, né? Os que os clientes vão aceitar sem questionar, né? E de modo que não fiquem insatisfeitos, né? Então, o nível de serviço adequado é um nível mínimo, né, que os clientes esperam receber. E aí também, né, é, é importante falar um pouco sobre a zona de tolerância, né? Os clientes eles entendem que pode ser difícil para as empresas realizar uma entrega 100%, uma entrega consistente do serviço que o cliente está buscando. E para isso, né, o desempenho do profissional, a gente sabe que muitas vezes pode variar de um dia para o outro, né? Então, a proporção dessa variação que os clientes estão dispostos a aceitar é chamada aí de zona de tolerância, né? Que vai ser aí o intervalo entre o nível mínimo adequado e o nível máximo desejado, né, pelo cliente. E um desempenho que ficar aí abaixo do nível causará insatisfação, frustração, né, como nós sabemos. Quem aqui não já criou grandes expectativas a respeito de um serviço e aí, né, não foi correspondido, né, após a realização, você viu que aquele serviço deixou a desejar, né? Então é justamente isso, né, essa zona de tolerância, ela busca aí compreender esses níveis do que o cliente espera, né, e o nível máximo que o serviço ele pode oferecer. E aí essa zona de tolerância ela é muito relativa de cliente para cliente, né? Porque ela pode aumentar ou diminuir, né? Dependendo aí de fatores como concorrência, preço, importância também de outros serviços específicos e assim sucessivamente. Na fase 2 é a fase do encontro do serviço, né? Onde o consumidor está experimentando o serviço, né? O consumidor solicita o serviço do fornecedor escolhido e aí, em relação ao pagamento, esse pagamento ele vai poder ser antecipado, né? Ou faturado após a realização e entrega do serviço. E geralmente esse serviço é realizado e entregado por funcionários ou o autosserviço. Nessa fase 2, nessa fase do encontro, né, é importante mencionar, né, é, os momentos da verdade, né? É uma metáfora, né, que foi utilizada por Richard Norman, né, que tenta aí mostrar a importância de pontos com o cliente, né, que no caso essa verdade ela vai estar atrelada quando o cliente está frente a frente, né, com o serviço, com a realização ali daquele serviço que ele almeja, né, que ele necessita, né? Inclusive, o autor ele cita, né, a questão no, no capítulo ele dá exemplo da tourada, né? Que o ponto-chave ali é a hora da verdade é quando o toureiro ele mata,
o touro, né? Com a espada. É exatamente nesse momento que é o momento da verdade. E justamente no serviço é, é quando o cliente ali se depara de cara com o serviço, né? Que muitas vezes pode fidelizar ou não aquele cliente. E para isso, né, esses encontros desse serviço, eles podem ser de alto contato ou de baixo contato. O alto contato, né, está voltado para a utilização de serviços, né, que tem uma interação maior do cliente em todo o processo do serviço, né, e também pode contar com elementos físicos, né, o cliente ele assume ali uma posição, né, uma natureza física e muitas vezes tangíveis, é, por exemplo, quando o cliente ele vai no ambiente, né, onde o serviço é realizado, né, para entender como é que acontece aquele consumo, né, exemplo de serviços de transporte aéreo, né, dos hospitais, né, você tem um alto contato maior, né, você está ali diante, né, daquele processo do serviço, né, você está ali também dentro daquele ambiente físico. No caso dos serviços de baixo contato, são os serviços que envolvem pouco ou nenhum contato físico, né, com o cliente, com o consumidor, dentro, né, do processo do serviço, né? Ocorre geralmente em momentos curtos, né? E também muitas vezes em momentos à distância, né? Por telefone ou por meios eletrônicos, né? Que seria aí o caso de transações bancárias, né? Que utiliza, por exemplo, o caixa eletrônico, né? E utiliza alguma interface digital. Então, esses serviços são serviços caracterizados como serviços de baixo contato. E para falar ainda mais um pouco sobre o encontro de serviço, né? O capítulo traz, né, o sistema Servuction, né? Que é aí uma junção do termo serviço, produto, né? Que diz que, né, o sistema Servuction ele é usado para descrever, né, o composto da parte do ambiente físico, né, de uma empresa, que é aquele serviço visível ao cliente, né, como também de partes que não são visíveis, né, contribuindo aí para a experiência do cliente, né? E aí esse serviço Servuction consiste de um núcleo técnico, né, invisível para o cliente e também num sistema de entrega do serviço. Geralmente, esse núcleo técnico é onde, né, os insumos eles vão ser processados e os elementos do serviço são criados, né? Então, assim, geralmente a gente não vê, né, mas esse núcleo técnico existe. A exemplo do restaurante, né? A gente muitas vezes não vê a cozinha do restaurante, né? Não vê, mas se depara de frente com o sistema de entrega do serviço, né? Mas assim, não se depara diretamente com o núcleo técnico, né? Com a cozinha do restaurante. E é exatamente isso, né? É, como em um teatro, por exemplo, né, os componentes visíveis ali vão ser o elenco que está à frente, que está, né, na linha de frente. Mas por trás tem os bastidores, né, tem o pessoal de apoio. E assim, muitas vezes o que acontece no núcleo técnico, o que acontece no invisível, né, não interessa, né, muitas vezes o cliente e muitas vezes também nem pode ser notado, né? Mas aí tem a sua importância, né? Porque imagina aí que a cozinha entregou o pedido errado, né? Para os clientes, né? Os clientes com certeza vão ficar contrariados. Então, assim, é muito importante, né? Entender também que há uma parte, né, invisível ali que está realizando aquele serviço, né? E o sistema de entrega do serviço é onde ocorre a montagem final, né? Onde o produto é entregue ao cliente, né?
é a parte visível do sistema, como instalações, equipamento e pessoal, né? O autor também utiliza, né, a metáfora teatral, né, onde é composta, né, por instalações de serviços e pessoal. Ele faz a analogia com o teatro, né, onde há o palco, né, que seria as instalações de serviços, e o pessoal, que seria aí o elenco, né, o pessoal da linha de frente. E aí, o que seriam essas instalações de serviços, né, dentro dessa analogia? Seria, né, o palco onde a peça ela se desenrola, né, onde o cenário muda. Por exemplo, né, os terminais de balcão, né, do check-in. Para ir para o avião, você passa da entrada do terminal, né, do check-in, e depois segue para o portão de embarque, né, até entrar no avião. Então, assim, alguns palcos, eles possuem poucos objetos de cena, né? Como um táxi, né? Enquanto outros apresentam, né, objetos de cena bem maiores, né, como hotéis de luxo, que tem aí uma sofisticada arquitetura, decoração e também paisagismo. O pessoal são os funcionários de linha de frente, né, são os componentes principais do elenco, são aqueles que desenrolam, né, de forma ali, tem aquele papel ali principal na entrega, né, do serviço, justamente por isso que ele faz analogia com o pessoal da linha de frente, né, com o elenco, porque é esse pessoal que vai estar, né, entregando ali o serviço. E para isso, muitas vezes, esse pessoal ele precisa estar com uma vestimenta adequada, né, saber também se posicionar em relação à postura, se, por exemplo, for um atendente, né, que esteja ali ofertando aquele serviço, é, ter postura, ter um bom tom de voz, né, ser cordial, ser educado, né, tudo isso, né, são é, atributos aí, são aspectos que devem ser, né, mencionados, devem ser colocados dentro dessa perspectiva de serviços, né? E aí, ainda nessa fase do encontro de serviço, nós temos também as teorias de papéis e roteiro, né? Que são justamente aí uma continuação, né? Um gancho aí dessa analogia, dessa metáfora utilizada do teatro, né? Que aí cada um tem o seu papel, né? Cada um tem o seu papel, cada um tem o seu roteiro, né? O que você vai fazer, né? Porque a gente sabe que nos serviços também cada um tem seus papéis, os papéis são bem definidos, né? E é através desse, desses papéis que os serviços são entregues. A teoria do roteiro, né, assim como o roteiro de cinema, vai especificar aí uma sequência, né, de comportamento que os funcionários devem ter e que os clientes também devem aprender, né, durante a entrega. No caso do livro, nesse capítulo é citada a questão da recepcionista, do dentista e do cliente, né? Tem todo um roteiro, né? Primeiro você chega, se identifica, a recepcionista, né? Fala o que você quer, né? Qual o serviço que você deseja com o dentista, ela faz o orçamento, né? Você vai, faz o pagamento ou vai para o consultório, né? Depois que ele fizer o procedimento, volta a recepcionista, vê quanto foi, faz o pagamento, né, para poder ir embora. E aí a gente vê que tem todo um roteiro, tanto da recepcionista quanto do cliente, bem como do dentista, né? Então, assim, é muito importante esses roteiros, né? Porque é, são eles que vão ali estar alinhando, né, entregando o serviço da melhor forma. A teoria dos papéis, né, é, é, está voltado com a conduta,
né, dos funcionários. O roteiro é basicamente para os clientes. E aí, né, ao final, essas teorias elas são complementares, né, porque elas vão reger aí a conduta da pessoa que está entregando o serviço e do cliente, né? E a terceira fase é a fase do pós-encontro, né, que é uma fase destinada a avaliar o desempenho do serviço, né, e as intenções. É nessa fase que o cliente ele vai confirmar ou não confirmar as expectativas criadas por eles, né? A satisfação ela é definida, né, como avaliação atitudinal, né, que segue uma experiência de consumo, né, e aí é, grande parte dos estudos vai se basear nessa confirmação ou não confirmação das expectativas, né? Tendo em vista que alguns consumidores têm um padrão de serviço, né, em mente, construído com base muitas vezes nas informações que o mercado disponibiliza, né? Como comentário boca a boca, experiência anterior, experiência de familiares, por exemplo, né? E aí é, os clientes buscam aí essa satisfação, né? Essa confirmação ou não confirmação dessas expectativas, né? E aí o julgamento resultante, por exemplo, de comparar o nível previsto é denominado uma não confirmação positiva, né? Se o serviço ele foi melhor do que o esperado. Já no caso da não confirmação negativa, né, se foi pior do que o esperado, né? Ou simples confirmação é se o serviço ele foi como era esperado, né? E aí, em relação às expectativas de serviço, né, é, a gente sabe que, como eu falei anteriormente, vai variar de cliente para cliente, né? Porque eu posso ter um valor percebido diferente de outro cliente e assim eu crio uma expectativa, né, em cima disso. E assim, e surge uma pergunta bastante interessante, né? Onde se origina aí essas expectativas de serviço do nosso modelo de satisfação? Essa expectativa de serviço, ela vai se originar lá, né, durante o processo de tomada de decisão, onde os consumidores eles vão avaliar os atributos e os riscos associados a uma oferta de serviço, né? E no caso aí vai envolver expectativas, né, de como o serviço se o serviço é previsto, adequado ou desejado, como eu mencionei anteriormente, né? E a zona de tolerância, dependendo do cliente, ela pode ser bem rígida, né? E aí as expectativas de serviço elas tendem a ser elevadas, né? Se eu entrego um serviço de qualidade, né? Se meu serviço de decoração eu entrego com bastante qualidade a um cliente. Na próxima vez que o cliente contratar o meu serviço, ele já vai querer um nível mais elevado do que eu entreguei anteriormente, né? Então, as empresas que são inteligentes, elas vão buscar administrar essas expectativas dos clientes em cada etapa do encontro de serviço, né? De modo que consigam atingir aí o que o cliente espera. E aí também a gente sabe que há, né, a questão do boca a boca. O boca a boca a gente sabe que é uma das ferramentas de marketing, né, que faz com que aquele serviço seja adquirido ou não, né? Então, assim, por isso é importante garantir, né, por parte das empresas uma boa reputação, né, em relação ao serviço ofertado, porque isso pode impactar na hora, né, da escolha dos clientes. E, assim, em todos os tipos de serviço, né, é importante gerenciar, né, os clientes nas três fases do consumo, né, já que essas fases elas são efetivamente essenciais à geração de clientes satisfeitos, né, porque a gente sabe que se o cliente não ficou satisfeito, o cliente não volta, né, o cliente vai procurar o serviço no concorrente, né, e os clientes eles estarão dispostos a fazer parte de relacionamentos de longo prazo com o provedor de serviço, caso suas necessidades, né, caso aquele serviço ali alcance o esperado, né, ou surpreenda positivamente
o cliente, né? E a gente sabe também que os serviços, eles são bastante influenciados também pelos preços, né? E por isso aí a importância de buscar informações e avaliar alternativas, né, antes de decidir, né, a aquisição daquele serviço. Então, gente, é, em relação a este conteúdo, eu preparei uma atividade para vocês, né, na qual a primeira questão ela diz o seguinte: escolha um serviço com o qual esteja familiarizado e faça um fluxograma que represente o sistema Servuction. Você vai definir as atividades de palco e de bastidores daquele serviço que você escolheu, né? O que é que está ali na linha de frente? Qual foi o serviço que foi entregado na linha de frente? Né? E quem estava nos bastidores? Né? Quem é a parte invisível daquele serviço? E a segunda questão, né, você vai descrever um encontro insatisfatório, né, que você vivenciou com o serviço de baixo contato, seja por e-mail, por correspondência ou telefone, e vai descrever também um serviço de alto contato, né, face a face. Né? Quais foram os principais fatores desencadeadores de sua insatisfação nesses encontros e, em cada caso, o que o prestador do serviço ele poderia ter feito para melhorar a situação, né? Então, no mais, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, em relação ao assunto, vocês podem me procurar, né? Podem ficar à vontade, que eu estarei à disposição. Então, gente, tchau, tchau e até a próxima.